Anota aí, nossa primeira recomendação é Solana. E por que nossa? Porque eu não estou sozinho, eu tenho o prazer de dividir esse palco com minha amiga Paulinha Reis. Paulinha, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Paula, que é a mulher trader, super especialista, analista CNPI, super especialista em criptomoedas. Paulinha, por que Solana? Solana é uma das principais criptos já nos últimos anos. Ela veio para concorrer com o Ethereum, né, uma blockchain. Só que tem uma questão que é muito importante. Ela é mais rápida e o custo bem reduzido. Com isso, tem um monte de aplicativo sendo desenvolvido ali na blockchain dela. Então, a gente tem que estar de olho, ela tem que estar na carteira. Como uma baita infraestrutura para desenvolvimento, né? Não Sim. Só cripto, pensando em cripto e na moeda em si, mas como infraestrutura, né? Sim, a gente tem que entender que quando chegaram as criptomoedas, o Bitcoin, a blockchain foi a grande tecnologia que todo mundo falou, opa, isso aqui a gente tem que usar. Só que a blockchain do Bitcoin, ela era específica para transacionar ele, então foi necessário criar uma próxima, e aí a Solana vem justamente para isso, né? Para resolver. E nossa, tem de tudo hoje em dia, tem aplicativos que a gente pode usar no celular, tem sistemas de empresa sendo feitos na Solana, tem rede social, tudo que você pode imaginar por conta do custo, a transação na rede da Solana é mais barata. Então, consequentemente, gera mais uso, gera mais interesse, maior expectativa sobre a valorização dela, né? Isso. E aí, falando de valorização, a gente tem uma projeção. Expectativas. Vamos nas expectativas de valorização. Sim, a gente tem uma projeção para os $250, que foi um patamar que ela já teve no passado, né? Quando a gente estava num ciclo de alta, que agora a gente está no ciclo de baixa, e que é bom, né? Ciclo de baixa, a gente tem que comprar barato do que comprar caro. Aproveitar a promoção, exatamente. Mas, se a gente fizer também uma projeção de FIBO, para o que ela pode atingir pós-topos, pode chegar em $350, facilmente. Você falou uma projeção de FIBO, isso é análise técnica, que é a nossa especialidade. Inclusive, uma das suas especialidades é o day trade, né? Sim. Em mini contratos, em cripto. Que é também uma das fontes de renda, né? A gente vira grafista, acaba fazendo de tudo um pouco. Então, obviamente, que eu utilizo as criptomoedas mais para o médio e longo prazo, e o day trade seria ali a minha fonte de renda mais imediata nos mini contratos. E aí a gente tem uma novidade. Sim, importante dizer. Pode falar? Pode. Da sala de day trade da comunidade Mira, tocada pela Paulinha, eu participo, é um projeto educacional com a B3. E se você ainda não é da comunidade Mira, o link tá aqui embaixo para você participar. Tem sala ao vivo, que tem um foco muito educacional, né? Tem um educacional, a B3 acompanha a evolução dos traders para ver que, de fato, a gente está conseguindo fazer as pessoas evoluírem, tem ali um acompanhamento, é um projeto sério. Não é esses projetos de day trade que tem por aí que, você entra lá, ganhou, perdeu, tanto faz, o importante é a pessoa tá te cobrando a sala. Essa sala, ela inclusive é gratuita para os membros da comunidade Mira, não é nenhuma sala vendida. Ela é gratuita para quem é assinante da comunidade Mira. E a B3 tem esse olhar ali, o negócio tá funcionando, as pessoas estão evoluindo no trade, então é algo muito sério, muito responsável, que a Paulinha toca ali com muita maestria. Né? Sim, é muito legal ter essa chancela da B3, a gente ser convidado para fazer isso, porque é justamente esse comprometimento da própria bolsa, de olhar para o segmento trader e falar, vamos ensinar, vamos pegar quem já vive disso e vamos ensinar, vamos fazer com que a pessoa complete a sua jornada, porque é uma formação, como qualquer outra, né? Não é de um dia para o outro que você vai ver ali alguém fazendo um trade e vai fazer igual. Tem que primeiro entender todos os detalhes e para isso a sala ao vivo é a melhor coisa. A gente tá ali ao vivo junto, analisando juntos, entrando na operação juntos. E para criptomoedas, a análise gráfica é muito importante, né? A gente usa muito a análise para ver os movimentos, inclusive essas projeções de valorização. Beleza, essa é a primeira. Ela vai ter mais ou menos uns 20% na carteira. 20%. Nessa carteira de cripto, que é uma atualização, a gente já fez isso no ano passado, a gente está atualizando o vídeo, 20% para Solana, mas vamos para a segunda. Eu só queria, antes de falar qual é o segundo ativo, a segunda cripto, pedir para você se inscrever nesse canal, é muito importante, deixa o seu like se você já é inscrito, porque você mostra para o YouTube a importância desse conteúdo que é puramente educacional para ajudar você. A gente quer transformar vocês em investidores mais conscientes e por isso a gente dá esse direcionamento. Vamos para a segunda, qual é a segunda? A gente já falou dela, né? A Ethereum. Então a Ethereum é a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado ali, né? Tirando as stablecoins, obviamente, que
cresceram muito nos últimos anos, mas a gente sempre vê das criptos, né, que são blockchains, que trazem soluções, o Bitcoin fatalmente vai estar em primeiro, e em segundo, a Ethereum sempre está ali, né? Ela foi a segunda mais conhecida, então na nossa diversificação ela faz muito sentido. Ela também é uma blockchain que hoje em dia tem as críticas com relação a ela, porque ela é mais cara. Então, ela é uma blockchain também de desenvolvimento, também de infraestrutura para soluções e aplicativos, mas ela está mais cara que a Solana. Porém, a gente ainda vê um espaço... É maior, é mais estruturada, tem toda uma estrutura. Exatamente, por conta dela ter um histórico muito mais longo, ela tem anos aí de sobrevivência no mercado e está sempre se atualizando, né? Então, as críticas são muito recebidas pela comunidade e isso pode se alterar também. A gente tem uma projeção ali dela nos $2.500, então a gente também tem bastante espaço. Olha, a gente tá muito na época de promoção, gente. Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Mas é até por isso que a gente também tá concentrando mais, né? Quando a gente falar das próximas, sim. A gente tá concentrando mais para deixar a estratégia mais sólida, porque nesse momento que a gente está sentindo que o mercado no geral está começando a procurar um fundo, né? A gente já teve aí 50% de desvalorização desde o último topo, que foi no fim de 2025. Então imagina, o que é melhor? Eu comprar ali quando estava no topo ou agora que a gente está com uma promoção de 50% de desconto, né? Então está começando a dar sinais de que talvez a gente ache esse fundo, e isso é muito interessante para uma estratégia que a gente não precisa pensar muito. A gente consegue ali colocar em 3, 4 criptomoedas e vai ser sucesso a hora que a gente começar a próxima tendência de alta, né? Você estava até me falando, né, que tem um ciclo, a gente está nesse ciclo de baixa, está procurando fundo, tem uma expectativa, isso é historicamente comum, é normal por causa do halving. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente falar de uma outra cripto, então segura aí. Tem essa análise mais macroeconômica, se é que a gente pode dizer, falar de macroeconomia, é uma análise mais macro, de uma maneira geral, das criptos. De fundamentos. Algum fundamento ali. Isso. Então a gente está nesse momento de repente, mercado procurando um fundo para as criptomoedas e encontrando esse fundo, a gente já vai falar desses números, é possível que ele meio que ande lateral, dando muitas oportunidades, já que vai comprar no fundo, para a próxima valorização, que a gente também tem uma expectativa sobre isso. Mas já vamos falar mais. Ethereum, também 20% na carteira. Também 20%. 20 Solana, 20 Ethereum. E agora outro ativo, mais 20% em... O USDT. Essa é uma novidade, hein? O que é o USDT? Ele é simplesmente a criptomoeda que representa o dólar. Uma delas, né? Porque existem diversas, o que a gente chama de stablecoins, que são essas criptos que fazem essa tarefinha de trazer o mercado tradicional para dentro da blockchain. Então, a tarefa do USDT é simplesmente ser 1 para 1 no dólar. Isso é o que a gente chama da paridade dessa cripto, né? Então, é como se estivesse comprando dólar. Como se estivesse comprando dólar, exatamente. E a gente consegue observar o USDT versus o real, até pra gente se acostumar. A gente já olha ali, o dólar tá R$5, tá? Então você consegue comparar isso dentro do mercado cripto mesmo. E por que isso? Pra gente fazer reserva. A gente já tem hoje o Bitcoin trafegando ali na região dos $70 mil, lateralizando desde os 62 mil até os 80 mil. Mas ainda não deu aquela característica gráfica de, olha, realmente é fundo. É como você disse, ele fica ali por um tempo consolidando, até porque é um movimento natural de todo o mercado, né? Onde os players fazem o que a gente chama de acumulação. Então, a gente está falando do Bitcoin porque é ele que dá a direção do mercado. Isso, né? Não tem jeito, o mercado acaba seguindo o movimento do Bitcoin. Então, por que é interessante o USDT? Você já está dolarizando, né? Você já está aí transformando o seu recurso em dólar. Porque no fim, você viu que todas as criptos que a gente falou aqui, eu falei a cotação em dólar. A gente vai comprar no par dólar. Então já dolariza. Até porque você já está fazendo também a sua tarefinha de câmbio da sua carteira. E aí, no momento que a gente olhar e falar assim, poxa, realmente confirmamos, aqui foi fundo, tal, vamos encher o carrinho, aí a gente utiliza esses 20% que a gente está colocando em USDT para potencializar as nossas compras no Bitcoin. Tá, já tá dando spoiler. Antes, como que eu vou fazer uma carteira sem Bitcoin? Mas antes da gente falar disso, eu ia te fazer uma outra pergunta que não tem relação diretamente com o mercado. Tem e não tem com o mercado cripto, porque as pessoas me perguntam, vale a pena comprar stablecoin, tipo o USDT, para viajar, para usar lá fora, para fazer porque é mais barato. Você acha que vale a pena?
Ai, gente, eu sou suspeita para falar que eu sou super entusiasta do mercado cripto, né? Então existe a questão da curva de aprendizado, porque daí você vai buscar uma plataforma que te dá um cartão para você conseguir usar essas criptos, vai ter que comparar custos entre plataforma e outra plataforma, mas de fato as taxas são menores, se a gente compara com aquele cartão tradicional de viagens que a gente também pode comprar câmbio, né? Então vale a pena sim. Tem uns cartões desse que dão cashback, grandes valores em cashback. Eu tava vendo um que dá em restaurante dá 15% de cashback. Exatamente. Em restaurantes, acho que tem um limite, sei lá, $100, $200. Pô, mas dá uma diferença grande, né? Sim, eu utilizava um que dava cashback em cripto e eu podia escolher, né? 10% na época, mas eu podia escolher se eu queria receber em Bitcoin, se eu queria receber em USDT, ou em real. O cashback, ele vem em cripto. Ele vem em cripto. Oh, isso é bom. E aí eu já escolhia, coloca aí em Bitcoin, vamos em Bitcoin tudo. E já era automático aumentando ali o capital que eu tinha de saldo. Se você quer que a gente fale mais sobre isso, sobre cartões, cripto, usar cripto como moeda, como conta corrente, essas coisas, investimentos em cripto, de uma maneira geral, já comprar já é um investimento. Mas se a gente quer que a gente explore mais, coloca aqui nos comentários. E você usa algum cartão? Tem algum cartão para recomendar? Coloca aqui nos comentários que a gente pode falar mais sobre isso. É um mercado extremamente interessante para viajar, para consumir no Brasil. E sabe um detalhe? Agora que eu lembrei, a gente tem que pensar o seguinte, ó, para tirar as amarras e realmente ir atrás do cartão, ir atrás de ver a usabilidade. Hoje em dia, os grandes bancos já estão fazendo as suas operações de câmbio via blockchain. O ano passado o que mais saiu foi isso. UBS, bancos até brasileiros alterando o sistema SWIFT para dentro da blockchain. Então, assim, se eles mais estão rápido, mais fácil, fazendo de uma forma mais rápida e mais barata, por que você, pessoa física, não vai economizar também? Então, vamos estudar. E cartão de crédito é interessante que você usa e paga, né? Então, assim, a empresa sumiu, porque mercado cripto, o pessoal fala muito disso. Uma nova empresa, tá bom, se ela sumir, é você que não vai pagar ela, né? Você que vai dar o calote nela, que vai dar o calote em você. Então, o uso do cartão de crédito seria o menor dos problemas, né? Sim. O menor dos problemas. Mas a gente já falou sobre isso, bota aqui nos comentários se vocês querem mais conteúdos e dicas, se vocês usam, qual que você usa, que aí a gente pode explorar mais. Mas vamos, 20, já falamos de 60% da carteira, agora vamos falar do Bitcoin, não tem como não falar, né? É o rei das criptomoedas, né? Exatamente, o Bitcoin, ele vai ficar com a maior parcela da nossa carteira, 40%, tá? Justamente por todo esse contexto macro que a gente já falou aqui, né? Que ele teve uma desvalorização aí de cerca de 50% desde o topo ali aos $125 mil, que foi no fim do ano passado. Ele também teve o que a gente chama de halving em 2024, maio de 2024. O que é isso? É o momento em que já está definido ali, desde que ele foi criado, que se reduz a quantidade de bitcoins que são minerados a cada transação. Porque você sabe que os mineradores são os validadores da rede, são eles que fazem com que a transação, se eu mandar um Bitcoin para você, ou melhor, você manda para mim, tá? Acho mais justo. Aí já vai ter essa transação toda codificada por um minerador e esse minerador recebe um bônus sobre isso. Esse bônus é justamente um Bitcoin novo, por isso que é minerador, porque ele encontra um Bitcoin novo na rede. E aí, hoje em dia, ele está recebendo 3,25 bitcoins por cada bloco minerado, não é exatamente cada transação, mas o bloco de várias transações feitas. E isso, para vocês terem uma ideia, quando o Bitcoin surgiu, ele recebia 50 bitcoins por cada bloco minerado. Tudo bem que o Bitcoin valia centavos na época, mas para vocês entenderem assim, o que é o halving? Ele vai dividindo pela metade, né? Pela metade. Então, de 4 em 4 anos é dividido pela metade. Começou ali no primeiro com 50, foi para 25, depois para 12,5 e agora chegamos no 3,25. 0,325. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que toda vez que se reduz o que o minerador está ganhando, a gente está reduzindo a oferta. Produção do Bitcoin, né? E a gente sabe aquela regrinha básica, né? De oferta e demanda. Se a gente está reduzindo a oferta. E olha como a demanda está aumentando. Por quê? Você, todo mundo está querendo saber mais sobre Bitcoin, sobre cripto. Os fundos, os grandes gestores entraram também no ano passado com os ETFs, né? À vista. Wall Street entrou, consequentemente todos os outros mercados tradicionais também entraram via ETFs. Tudo isso está fazendo aumentar muito a demanda. Então é a receita perfeita para a gente entender que no longo prazo
vai ficando mais valorizado. Porém, a gente também estuda esses ciclos, que são de 4 em 4 anos, e já observamos o quê? Que de 2 em 2 anos chega no fundo, né? O que a gente está no bear market agora, a gente tende a ter este fundo no segundo ano, mais pro final ali, entre outubro, novembro. Normalmente é isso. Eu vou cravar na pedra que vai ser sempre assim? Não. Estamos apenas olhando probabilidades históricas. Olhando para o passado. Então, os primeiros 2 anos do halving, ele faz essa alta, depois ele cai, bear market, passa um tempo no bear market, que vamos torcer para que seja até novembro, né? Que repita o passado, ali até novembro, e a partir disso ele começa já uma trajetória de valorização. Isso. Então é exatamente por isso que a gente está colocando sim um fundo de reserva, porque a gente já está vendo ele em patamares que são bem interessantes, por isso que já é legal fazer um aporte mês a mês. Por isso que 40% em Bitcoin, porque ele já está barato. Ele pode cair mais? Pode. E aí a gente Se ele cair para ali na casa de 60 mil... Aí já utiliza a reserva, pode utilizar esses 20% de reserva só no Bitcoin, pode distribuir nas outras, porque elas, se o Bitcoin cair para 60 mil, elas também tendem a cair, e aí, beleza, pode distribuir nas 3, ou pode comprar só de Bitcoin, aumentando a parcela da carteira para 60% Bitcoin, não seria um problema. E, na verdade, eu particularmente defendo que tem 100% Bitcoin. A Paula não, ela tem uma visão mais estratégica, ela vive isso, e aí vale a pena diversificar, porque eu já diversifiquei há 10 anos atrás e um monte das coisas que eu comprei virou lixo, né? Então, os por projetos, isso infelizmente, eles têm a tendência de ter um prazo ali muito curto, né? Por isso que a gente está recomendando grandes projetos que não tem mais, que já passaram dessa fase de que vai acabar, não vai acabar, não. Solana, Ethereum, Bitcoin, eles já estão em outro patamar, como diz o Bruno Henrique, tá outro patamar que já deixou tudo isso para trás. Nós estamos em outro patamar. Tá, quem sabe que é Bruno Henrique, é o jogador do Flamengo, eu sou flamenguista, tá? Aí, eu fiquei perdida na referência. Outro patamar que eles já são infraestrutura. Essas apostas que eu fiz várias há 10 anos atrás, que quase não... Elas existem até hoje, mas praticamente não andou muita coisa, ou andou pouco. Muita coisa tem que se provar. Solana, Ethereum, Bitcoin, essas já se provaram, por isso é uma recomendação de uma carteira até mais conservadora, né? Então a gente tem uma perspectiva de valorização do Bitcoin, principalmente a partir de novembro, né? A gente acreditaria, para buscar novos topos. Isso. E aí, alguém pode perguntar assim, tá, mas e aí se ele não caiu abaixo, não chegou aí nos 60 mil? A gente vai simplesmente... É por isso que vai comprar agora, 40% da carteira. Já tá comprando 40%, e aí, nesse momento em que a gente perceber que ele tá chegando nos 80 mil, né? Atingiu uma vez já os 80 mil agora, no mês passado. De novo, tá na terceira, tá dando mais sinais de alta do que de baixa, você simplesmente vai também pegar o que tá em USDT e colocar nas criptos, pronto. Então, sentiu que ele tá subindo, a gente vai remanejar, mas a gente deixou, como eu posso dizer, aquele seguro, né? Aquela reservinha que, olha, se algo baixar mais, daquela ultra promoção, Black Friday, aliás, já pensou se for novembro, vai ser Black Friday mesmo do Bitcoin, aí a gente tem recurso para aumentar a nossa posição. E a projeção do Bitcoin? Você acha que vai até quando? Até quanto? Olha só, a gente vai ter ali uma primeira parada, obviamente, nos 120, 125 mil dólares, porque é justamente o último topo. Então o primeiro alvo, quando ele voltar a subir, o primeiro alvo... Sim, aliás, dando um spoiler para o pessoal que não está na comunidade deveria, esse é o nosso primeiro alvo da carteira cripto que a gente tem lá também na comunidade. Aliás, você entra na comunidade, tem carteira cripto, mas também tem curso. Para quem não sabe nada, partindo do zero, tem aula minha, tem um curso meu de cripto, tem curso da Paulinha, explicando tudo ali, do detalhe, do mínimo, assim, do basicão, tá lá dentro da comunidade. É verdade, grande oportunidade. E aí, qual que é a projeção a partir disso? Porque a gente tá falando de mais 2 anos aí pela frente, né? De bull market, a gente sempre usa esses termos em inglês, né? É o mercado de alta. De alta. É 250, 300 mil dólares ali nessa casa. E a gente já olhou juntos, né, um indicador, acho que tem até no curso, a gente falando disso, que é exatamente o stock to flow, fazendo justamente a conta dessa matemática aí, da oferta versus demanda, a gente já projeta, considerando que, né, vai chegar uma hora que o estoque de Bitcoin vai acabar, então a gente consegue projetar assim. Mas mesmo antes de acabar, hoje a produção de Bitcoin ela já é muito pequena por causa dos
sucessivos halvings, ele foi projetado para isso, inclusive. E a maior parte dos bitcoins já foi minerada, né? Então maior parte. já tá. Uma boa parte foi perdida, né? O pessoal perdeu as chaves. Então você não tem muito para onde ir. O Bitcoin tá ficando cada vez mais raro e por isso a gente pensa que ele tende a valorizar, né? Vai ficando raro, vai valorizando. Sim, então a gente já tem essa projeção ali na casa dos $300 mil, tá? Ah, maravilha. Paulinha, obrigado. Sempre muito bom estar aqui. Você gostou desse vídeo? Gostou dessa carteira? Comenta aqui embaixo, claro. Compartilha com todo mundo. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.